Nesse dia 31 de outubro, completou 506 anos da Reforma Protestante. Quando pensamos, amados, na razão que levou à Reforma Protestante, qual é a resposta? O caos. A Reforma Protestante do século XVI começou com o caos que tomava conta da igreja, e não só da igreja, mas do mundo de uma forma geral. Só que ao invés de ser um protesto por reformas políticas, econômicas, o que aconteceu foi um protesto religioso contra algumas práticas e ensinamentos da Igreja Católica Romana medieval. Como explicar, não há como escapar, nada vai ser. Quando pensamos no mundo que vivemos hoje, o que é que nós vemos? O caos. Então, não seria o caso de Deus levantar um novo Lutero e começar uma nova reforma? Não só Lutero, porque ele não fez a reforma sozinho, mas foi o idealizador que deu o pontapé inicial pregando na porta da sua igreja as famosas 95 teses, combatendo as heresias da igreja da Idade Média. Outros reformadores também tiveram seu papel fundamental na reforma protestante, não só Lutero, mas Calvino em Genebra, o grande reformador Calvino, Zwinglio na França, John Knox na Escócia e tantos outros. Mas antes destes, outros pré-reformadores surgiram, como John Wycliffe na Inglaterra no século XIII. No século seguinte, surgiu John Hus na Boêmia. Ele foi executado no ano de 1415, queimado vivo. E em 1948, na Itália, surgiu Savonarola. Ele foi enforcado com seus dois companheiros e depois queimados, seus restos mortais queimados e jogados no rio. Mas Deus preparou o momento e as pessoas certas para a volta às Escrituras. A reforma não foi uma inovação, um modelo novo de igreja, mas simplesmente uma volta à doutrina dos apóstolos. Nada mais do que uma volta às Escrituras. Essa volta aos trilhos da verdade teve como base 5 pilares, conhecidos como os 5 solas. Sola Escritura, que acentua que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Sola Fide, que enfatiza que a salvação é recebida por meio da fé somente e não através das obras. Sola Gratia, que destaca que não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo já fez por nós. E Solus Christus, que evidencia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. E finalmente, Soli Deo Gloria, que destaca que tudo foi criado por Deus e tudo existe para a glória de Deus. A pergunta que não quer calar é: será que não precisamos de uma nova reforma? Só a Escritura? Ora, nunca a Bíblia foi tão deturpada e questionada como nesses dias. Só a fé? Que fé? A fé tem se tornado mercadoria de troca nesse grande supermercado que tem se tornado o meio cristão. Só a graça? Ora, Paulo diz que somos salvos pela graça somente. Mas o mesmo Paulo afirma que devemos também viver por essa graça. Mas a graça tem estado ausente de muitas igrejas. E eu faço um apelo a certos pregadores. Por favor, não pregue sobre a graça. Isso é uma afronta a Deus. Só a Cristo e os novos messias e falsos profetas que têm invadido os cultos. Ou você acha que falsos profetas só são aqueles que pregam heresia? Não, não. Tem muito falso profeta pregando o evangelho verdadeiro por aí. Só a Deus glória. Nós temos visto se cumprir a previsão de que a criatura tem sido adorada em lugar do Criador. O fato é que a igreja antes protestante já não protesta mais. A igreja ganhou grande influência política, mas perdeu a autoridade moral. A igreja conquistou poder econômico, mas perdeu o poder espiritual. A igreja alcançou
um grande crescimento quantitativo, mas perdeu em qualidade. Deus precisa levantar um novo Lutero, um novo Calvino. Alguém que precisa reescrever as 95 teses e pregar na porta, não da Igreja de Roma. Essa já deu sinais de que não quer mudar. Mas nas portas das nossas igrejas, sim, nas portas das igrejas derivadas da Reforma e que têm se desviado da palavra. Das igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas, seja elas quais forem. Mas a reforma mais importante, mais urgente, que precisamos é na nossa vida. Apenas doutrina certa não é suficiente se nós não tivermos vida certa. Precisamos de luz na mente e fogo no coração. Há muitas igrejas que não pregam heresia, mas também não vivem na verdade que pregam. Precisamos de uma reforma, queridos, que nos ponha de volta ao trilho de uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos estar abertos para uma reforma interior. Existe um grande perigo quando a igreja se fecha em si mesma e deixa de ouvir a voz do seu Senhor, que deseja corrigi-la e trazê-la de volta aos caminhos do Evangelho. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.